Em um mundo onde um programa de namoro determina as datas de expiração de todos os relacionamentos, as pessoas, espera-se que sigam o sistema para encontrar sua correspondência final. Um pequeno dispositivo chamado Coach instrui Frank a seguir para o hub para seu encontro. Ele entra em um shopping e vai ao restaurante. Quando sua acompanhante chega, ele a cumprimenta nervosamente, fazendo com que seu garfo caia. A garota então se apresenta como M. Ambos admitem que estão nervosos, pois é a primeira vez que conhecem alguém através do sistema. Depois, eles decidem pedir comida, mas não sabem como. No entanto, o coach diz a eles que a escolha do menu já está estabelecida e a comida chega. M fica com macarrão, enquanto Frank fica com torta de peixe. Então, Frank pergunta a M se ele poderia comer um pouco de sua massa, mas M pergunta se eles são permitidos compartilhar. Então, Frank olha em volta para ver se alguém está assistindo, e M lhe dá um pouco de sua comida. Segundos depois, eles decidem verificar sua data de validade, que mostra a hora em que são permitido até hoje. Enquanto M e Frank verificam seus dispositivos, eles descobrem que seu encontro só durará por 12 horas, o que os decepciona. Eles decidem comer rápido para não desperdiçar suas 12 horas. Depois de comer, um veículo os pega para irem onde deveriam ficar, e os dois notaram uma parede enorme em seu caminho. Então, eles chegam ao seu destino, e Frank brinca que a casa é desagradável. Quando entram no local, dizem que é legal e notam uma cama grande. M vai ao banheiro e pergunta ao treinador o que eles vão fazer a seguir. Por outro lado, Frank também pergunta ao coach se eles farão amor naquela noite, e o coach responde que eles não são obrigados a fazer isso, mas depende deles. M então volta para a sala, e quando Frank diz que pode dormir no sofá, ela diz a ele que a cama é grande o suficiente para os dois. Enquanto se deitam na cama, eles falam sobre como outras pessoas passam por relacionamentos sem o sistema. Frank descreve isso como paralisia de opções, o que significa que eles têm tantas opções e acabam sem saber o que querem. M concorda com ele e menciona como é difícil terminar com uma pessoa. Depois que eles conversam, M segura a mão de Frank até que eles adormeçam. No dia seguinte, eles saem de casa e agradecem um ao outro pela maravilhosa primeira vez no sistema. À medida que o tempo em seus dispositivos termina, ambos caminham em caminhos separados e andam em veículos diferentes. Mais tarde, M reclama com o treinador sobre ter pouco tempo com Frank, que faz o mesmo coisa. É revelado em suas discussões com o coach que o sistema coloca os usuários em vários relacionamentos, e reúne informações sobre eles para emparelhar os usuários com seus outros, no dia do emparelhamento. Ao mesmo tempo, coach acrescenta que tem uma taxa de sucesso de 99,8%. Então, Frank aponta que ele precisa passar por muitos relacionamentos antes de encontrar seu par perfeito, e o treinador diz que ele está certo. Não demora muito para M e Frank conseguirem outro relacionamento com o coach, então eles voltam para o restaurante onde se conheceram. Frank está emparelhado com Nicola, enquanto M está com Lenny. Nicola diz a Frank que está lá há um tempo e já começou a comer sua comida porque ela estava com fome, então Frank pede desculpas e diz a ela que ele estava se trocando. Eles imediatamente verificam a data de expiração e descobrem que tem um ao outro por um ano, o que Nicola acha que é um erro. Por isso, ela pergunta ao coach se é, mas o coach responde que não é. Frank faz uma piada com ela, mas Nicola parece desapontado e diz sarcasticamente que ele é o tipo de pessoa que conta piadas. Apesar disso, Frank continua otimista. Enquanto isso, M e Lenny verificam a data de validade e descobrem que tem 9 meses. Mais tarde, eles chegam em sua casa, e Lenny diz a M que já teve 5 relacionamentos no sistema antes de tomar banho. Quando ele terminar, ele diz a M que, com base na experiência, é melhor fazer amor direto, afastado para testar a compatibilidade. Sem hesitar, Lenny consente em tudo através do coach, e M também dá seu consentimento. Então, M e Lenny fazem amor um com o outro e se divertem. Frank e Nicola fazem isso também, mas Nicola diz a Frank que é chato e que ele deveria colocar mais esforço nisso. Depois de fazer amor, Nicola adormece e Frank a ouve roncando. Incomodado, ele verifica a data de validade do aparelho e ainda mostra 365 dias. No dia seguinte, Frank joga tênis enquanto conversa com o treinador. Ele pergunta ao treinador se ele não pode simplesmente ir embora, e o treinador responde que está correto porque é a maneira de fornecer sua partida final um dia.
Mais tarde, Frank e Nicola vão para uma celebração do dia do casal. Na festa, Frank vê Amy com Lenny. Então, a celebração começa. O casal pede que todos tenham fé no sistema porque ter experiências pode levar ao dia em que eles serão emparelhados com sua partida final. Naquela noite, Frank come algo com molho de alho, o que deixa Nicola desapontada novamente. Então, Frank come outro só para irritá-la. Então, Amy conhece Frank, mas de repente ele engasga com a comida que está comendo. Amy dá um tapinha nas costas dele, fazendo-o cuspir a comida no sapato dela. Ambos riem enquanto brincam um com o outro. Quando Lenny chega, Amy o apresenta a Frank e diz que ela e Frank estavam juntos. Por um instante. Frank então os elogia dizendo que eles parecem fazer uma grande equipe. Eles saem depois disso, e Amy olha para Frank como se já estivesse com saudades dele. Na casa deles, Amy e Lenny fazem amor novamente. Depois, Amy confronta Lenny por fazer barulho sempre que ele bebe água. Ela diz que isso a incomoda, então Lenny diz a ela que tentará não fazer barulho novamente. Lenny então limpa o ouvido com o dedo, fazendo com que Amy fique enojada. Ao mesmo tempo, Frank não consegue deixar de pensar que ainda tem 5 meses com Nicola. No dia seguinte, Lenny ainda faz barulho, irritando Amy. Ela verifica a data de validade e vê que ainda tem 2 meses. Então, ela suporta a cada momento com ele até que o relacionamento deles termine. Finalmente, ambos saem de casa e se despedem. Depois de um tempo, Amy consegue um novo parceiro. No entanto, todos os seus relacionamentos depois de Lenny têm prazos de validade curtos, que são insignificantes para ela. Enquanto isso, Frank e Nicola também chegam ao fim sem nem se despedir. Frank fala com o coach, dizendo que aprendeu como é conviver com alguém que não gosta, e o coach responde que tudo acontece por um motivo. Frank então recebe outro relacionamento, então ele volta ao restaurante e espera, para a data dele. Frank e Amy se encontram novamente no restaurante, deixando os dois em êxtase. Primeiro, Amy verifica sua partida perguntando ao treinador se eles estão na mesa correta, e o coach confirma que sim. Então, Amy decide não verificar a data de validade porque o sistema continua dando a ela arremessos após arremessos curtos, deixando-a cansada. Frank conta sua experiência de ter um relacionamento de longo prazo e o descreve como um prisioneiro, quem conta as horas e os minutos. Então, Frank concorda em não verificar a data de validade e aperta a mão de Amy. Mais tarde, eles chegam ao seu lugar. Eles decidem fazer amor imediatamente, pois não sabem quanto tempo resta. Amy diz que poderia ser 10 minutos e brinca se Frank pudesse durar 10 minutos. Então, ela diz a Frank que ele deveria tirar a roupa primeiro, pois vai ser engraçado, ao que Franco concorda. Ela imediatamente o beija, e eles finalmente fazem amor. Na manhã seguinte, o relacionamento deles se desenvolve enquanto eles falam sobre o sistema. Tudo no sistema é aleatório para Amy, dizendo que eles recebem relacionamentos aleatórios e datas de expiração até que eles encontrem sua correspondência final. A essa altura, Amy acha que as pessoas acabarão aceitando, já que estão exaustas, de seus relacionamentos passados. No entanto, Frank pensa que não é aleatório. Sua teoria é que seus dispositivos obtêm todas as emoções e informações dos usuários, para construir perfis complexos. Assim, eles estão presos em uma simulação. Ao voltar para casa, eles continuam seu relacionamento romântico. Infelizmente, Frank está distraído com o fato de que o relacionamento deles tem uma data de validade. Naquela noite, Amy adormece enquanto Frank se preocupa com a data de validade. Ele pega o coach e diz ao aparelho que ele precisa saber quando seu relacionamento com Amy expirará. O treinador então o instrui a tocar na tela para revelar a data de validade, mas ele hesita, já que ele prometeu a Amy que eles não checariam. Eventualmente, Frank quebra sua promessa. Ele toca na tela e descobre que tem 5 anos com Amy, o que o deixa feliz. No entanto, o sistema começa a recalibrar porque uma observação unilateral desestabiliza datas de expiração. Isso deixa Frank em pânico e, no final, o dispositivo mostra que ele tem apenas 20 horas, com Amy. Quando Amy acorda de manhã, Frank se sente desanimado por causa da data de validade. Então, Amy pergunta se ele está bem, mas Frank mente e diz que está bem. Então, eles saem para pular algumas pedras enquanto Frank está constantemente olhando para seu dispositivo. Amy pergunta a Frank se ele pode pular 4 pedras e começa a observar que ele está agindo de forma diferente.
Quando eles vão ao shopping, ela o confronta sobre o que o está incomodando. Sem outra escolha, Frank admite que quebrou sua promessa, deixando Amy desapontada. Frank pergunta a Amy se ela não quer saber a data de validade, então ela responde com raiva, que ela não faz, que era o ponto de sua promessa. Frank aponta que o relacionamento deles terminará em 1 hora, então Amy pergunta a ele por que ele não diga a ela antes. Chateado, ele diz que não quis estragar o dia e explica o que aconteceu, e Amy culpa ele por desestabilizar sua data de expiração. Ela também pergunta por que ele olhou para a data de validade, e Frank responde que é porque ele gosta dela. Frank diz a ela que eles não vão seguir o sistema e escalar o muro maciço, mas Amy diz, não há nada sobre a parede. Perto da escada rolante, um guarda pega seu taser quando percebe Frank e Amy brigando. Então, Amy diz a Frank que ele estragou tudo e vai embora. As pessoas começam a olhar para eles enquanto Frank pede desculpas a Amy. Frank então retorna ao seu lugar, chorando enquanto conversa com o treinador. O treinador diz a ele que tudo acontece por um motivo, acrescentando que o sistema registrará sua reação ao término de seu relacionamento com Amy. Além disso, o sistema ajustará seu perfil para encontrar um relacionamento melhor no futuro. Devastado, Frank diz que quer escalar o muro e ir para o deserto. Infelizmente, o treinador o lembra que ele deveria desocupar seus atuais aposentos quando o tempo expira. Enquanto isso, Amy continua suas aventuras curtas. Por outro lado, Frank faz amor com outra mulher enquanto conta a ela sobre Amy, e a mulher compartilha com ele o que aconteceu com o último cara que ela namorou. No dia seguinte, o treinador parabeniza Amy já que sua luta final já foi identificada, e seu dia de emparelhamento é amanhã. Amy se pergunta se o treinador pode contar a ela alguma coisa sobre o homem, mas o treinador responde, no. Então, o treinador diz a ela que ela pode ter um curto período de despedida com uma pessoa de sua escolha, então Amy escolhe Frank. Depois disso, ela diz ao treinador para contar até 4 e surpreendentemente pula o dispositivo, piscina. Mais tarde naquela noite, Amy vai ao local de encontro de sempre e vê Frank, imediatamente beijando dele. Frank verifica a data de validade em seu dispositivo e vê que eles têm apenas 1 minuto e 24 segundos restantes. Ele então diz a Amy que também recebeu a mensagem do sistema de que seu dia de emparelhamento é amanhã. Amy aponta que ambos não sabem onde estavam antes de entrarem no sistema porque é um teste, e Amy percebe que se rebelar contra isso tem algo a ver com passar isto. Então, eles decidem escalar a parede maciça. No entanto, um guarda usa um taser para tentar detê-los quando eles estão prestes a sair do restaurante. Mas Amy para o guarda tocando o taser e, de repente, todos param de se mover. Sem perder tempo, eles correm para a parede e sobem enquanto o sistema começa a desaparecer. Amy e Frank chegam a um lugar digital onde o número 998 aparece acima de suas cabeças. Ao mesmo tempo, eles encontram cópias idênticas de si mesmos com números diferentes. Em seguida, uma enorme tela mostra que 998 rebeliões foram concluídas em 1000 simulações. Eventualmente, Amy e Frank são transportados para o mundo real. Lá, eles veem as fotos um do outro em seus aplicativos de namoro, mostrando que são 99,8%. Combine. Finalmente, eles sorriem quando se avistam, e a música Panic do The Smiths toca como Amy se aproxima de Frank.